Love the Road, o quadro do Love the Problem que te conecta com o que está rolando mundo afora. Para finalizar a sessão Love the Road do SG Rio, trouxemos mais um pouco do que rolou nas palestras, nos painéis e muito mais. No episódio de hoje, entrevistamos as keynotes Samira Tavares, Andressa Chiara e Rafaela Fonseca falando sobre liderança em cenários de incerteza. Tem também a Carla Renault contando mais sobre o Mentor Me, uma história de valor, comunidade e amor. E por último, mas não menos importante, Rafael Sabag, falando pra gente sobre o lançamento do seu livro, a terceira edição de Scrum, Gestão Ágil para Produtos de Sucesso. E aí, bora ouvir o que rolou? Aproveita e se conecta com a gente lá na comunidade do Telegram e conta o que vocês acharam. Falou, galera, beijo pra vocês. Fala galera, Flor na área. A gente tá gravando mais um pedacinho do Scrum Rio, como a gente falou pra vocês, estamos tentando trazer um pouco pra quem não teve a oportunidade de vir. E agora, estamos com nada mais, nada menos, as três maravilhosas que abriram o Scrum Rio. Sami, Rafa e Chu. E eu vou pedir pra elas se apresentarem como se alguém não conhecesse, mas tudo bem, né? Vamos fingir que tem gente que não conhece. Meninas, por favor, se apresentem. Oi, gente, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo. Samira na área, pra falar que eu tô morrendo de saudade de vocês. Vocês já me conhecem, então já sou figurinha carimbada aqui. E vou passar agora pra minha melhor amiga, que é a Rafinha. E aí, galera, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê? Rafinha por aqui. Tava com saudade de aparecer novamente aqui, nesse podcast tão maravilhoso. Oi, galera, Andressa Chiara aqui. Já fiz vários episódios do Love the Problem, então acho que vale a pena a gente só falar o que a gente faz da vida, né? Nós três somos trainers, nós três somos pessoas que fazem coaching estratégico, coaching executivo. A gente ajuda líderes a terem mais resultado, mas também a cuidar melhor das pessoas, né? Então, é basicamente isso que a gente faz, é disso que a gente tá aqui pra falar. Resumindo, nós três somos maravilhosas. Fato dado isso, gente. Não está em discussão. E, bom, como a gente tem feito, a gente tá pedindo para as pessoas falarem um pouco o que rolou na palestra, e vocês tiveram, né, acho que pra mim, o lugar mais importante, que é chegar e abrir, ditar e levantar a régua do evento até não sei onde, então é infinito. Eu queria que vocês, cada uma de vocês, trouxesse um pouco o que pegou mais pra vocês, quais foram os pontos mais importantes que vocês trouxeram na palestra pra quem não conseguiu estar aqui com a gente. Eu acredito que pra mim foi excepcional esses dias e tivemos muitos pontos importantes nessa palestra, mas eu acho que ficou mais marcado, que as pessoas vieram mais falar comigo, foi pela primeira vez alguém trazendo uma mensagem tão importante, olhando por três ângulos totalmente diferentes, que se conectavam de alguma forma. Então, todo mundo tá comentando disso, porque eles nunca conseguiram enxergar de uma forma tão clara e tão simples a mesma visão por três aspectos. Isso foi fenomenal. E aí, complementando, né, esses três aspectos que a gente decidiu trazer, foi um aspecto da organização, uma visão sistêmica, um aspecto da pessoa que tá no lugar de liderança e o aspecto da pessoa que tá no lugar de liderado, né? Pra gente foi muito importante trazer essas visões, porque são as três visões que a gente mais trabalha no dia a dia. Enquanto consultoras e pessoas que estão ali desenvolvendo a liderança, a gente está sempre entendendo como essa organização funciona, quais são os problemas, quais são as dores, quais são os desafios e oportunidades daquela organização como um todo. Enquanto quem está desenvolvendo uma liderança, a gente tem que empatizar muito com as dores dessa liderança e dar caminhos e auxiliar essa pessoa a desbravar todos os desafios que ela tem pela frente. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente quer fazer qualquer transformação com as pessoas junto. Então, a gente nunca pode esquecer de quem está sendo liderado. E todas nós, em algum momento, estivemos numa posição de liderança e também estivemos numa posição de serem lideradas. E também tivemos na posição de organização em vários momentos, porque dentro da K21 a gente puxa muitas lideranças de pessoas e de estratégias que nos coloca nessa posição de ter que pensar pelo olhar da empresa também. Eu acho que, assim, os pontos dentro do que a gente está falando aqui, o que a gente achou importante trazer por três prismas diferentes? Porque é difícil a gente ter o olhar do outro.
E a gente acabou trazendo um case que de ponta a ponta é um case que se repete em todas as empresas, e a gente validou isso durante o keynote. A gente foi pedindo para as pessoas levantarem a mão, dizendo, vocês vivem isso na empresa de vocês? E todo mundo ia levantando a mão à medida que a gente foi explicando o case. O que é realmente super impactante são os números do resultado que é ter essas 3 visões. Então, no case que a gente mostrou, em 2 semanas a gente conseguiu um resultado de 20% de uma taxa de conversão para aumento de receita. A gente conseguiu, em 1 ano, recuperar 50% do resultado financeiro de uma determinada unidade de negócios. Tudo porque a gente estava trabalhando esses 3 prismas o tempo todo. E a gente estava partindo da premissa de que ninguém é vilão da própria história. Cada pessoa está tentando fazer o melhor. Mas porque a gente não consegue ter a mesma visão das coisas, a gente acaba cada um remando para um lado diferente. E por isso que os resultados não vêm. E aí tem um ponto interessante que quem está escutando a gente não pôde comparecer, né, ao nosso keynote, pode achar que a gente utilizou práticas absurdas para fazer isso. E, na verdade, não foram tão absurdas assim. A gente conseguiu trazer técnicas simples e formas simples, como fatiar um pouco mais os itens estratégicos, trazer mais colaboração, mais visibilidade, fazer conexão do operacional com a estratégia, arrumar a camada tática, né, e auxiliar as pessoas. São coisas simples, não são nada mirabolantes, que conseguiram fazer com que a gente ajudasse essa organização a chegar nesses resultados tão impressionantes. E acho que falando também um pouco, né, dos feedbacks, da troca de ideia que a gente teve com as pessoas depois da palestra, uma coisa que foi muito legal é que no meio da palestra a gente fez uma pergunta, né, quem já teve vontade de xingar seu chefe ou a pessoa que te lidera? E assim, primeiro que risadas gerais, todo mundo levantando a mão. Mas o mais curioso é que tinha muita gente que estava com o seu chefe do lado, ou seu chefe, ou sua liderança ali. E depois procuraram a gente para dizer, nossa, a gente se xinga mesmo, às vezes a gente fica com raiva um do outro, mas no final do dia a gente tem que trabalhar junto. E a gente entende que a gente precisa, ter empatia com o outro para conseguir construir bons resultados, né? Então, ver esse momento também de gerar mais proximidade em quem lidera e quem é liderado foi, assim, de certa forma, emocionante para mim. Uma coisa que me surpreendeu, porque a história do Scrum Gathering, ela é muito focada em times e Scrum mesmo, né, a própria força do nome, mas o que me surpreendeu muito nesse processo foi que durante o keynote a gente perguntou dentro da palestra, quem que estava assistindo que era líder. E muita gente levantou a mão. E isso para mim foi muito impactante, porque a gente percebeu que a gente estava falando diretamente para as lideranças e a gente no final deu inclusive um dever de casa para eles, que é o seguinte: se vocês têm a dor de estar descendo para o operacional consistentemente, a gente vai pedir para vocês, vai dar um desafio para vocês. Vocês podem descer para o operacional para apagar incêndio, faz parte, mas se vocês não descerem para o operacional para ensinar a pessoa a apagar o incêndio, ao mesmo tempo que você está apagando incêndio, você está garantindo que você vai estar sempre apagando incêndio para o resto da sua vida. Então não é que vocês não podem descer para o operacional. Vocês podem, desde que vocês estejam ensinando alguém para que vocês não tenham mais que apagar aquele incêndio de novo. E foi muito legal porque todo mundo que estava assistindo fez esse compromisso de, ok, a partir de agora eu só desço para o operacional, se for para ensinar alguém a apagar um incêndio, para que da próxima vez eu não precise descer de novo. Acho que para fechar também tem um ponto que marcou muito, acho que a vida de nós três aqui, é que a gente teve a oportunidade de fazer um keynote no dia seguinte ao Dia Internacional da Mulher, sendo 3 mulheres que já primeiro pouco de avançou nesse mercado, conseguir trazer esse espaço, inspirar outras mulheres, inspirar outras lideranças femininas dentro de um contexto tão importante quanto o Scrum Gathering, foi muito simbólico pra gente começar esse evento que é sempre incrível e foi mais incrível ainda dessa vez para todas nós. E aí tem um ponto que é muito interessante, que eu fiquei pensando sobre isso, né? O que torna a gente uma boa liderança, o que torna eu, você, Andressa, você, Rafinha, boas lideranças, é que a gente tem muita coragem de formar outras lideranças. A gente acorda todos os dias pensando como que eu vou mudar a vida daquela pessoa e como que eu vou tornar ela uma pessoa líder, seja no contexto que for. Isso é o que me inspira em vocês. O poder saber que eu trabalho do lado de pessoas que têm esse grande diferencial de enxergar o ser humano como alguém que é passível de muitas falhas,
mas que tem um potencial gigantesco de mudar o mundo. A gente tá aqui pra dar pezinho, né, gente? Então, assim, se a pessoa tem alguma dificuldade, a gente acredita muito no potencial dela. E o nosso dever, nossa inspiração, a nossa motivação tá em encontrar esse potencial que às vezes a pessoa não sabe que ela tem. Descobrir esse potencial e ajudar a realizar esse potencial. É pra isso que a gente trabalha. Eu não preciso falar mais nada, né? Eu sei que vocês que estão ouvindo estão falando, caraca, eu quero saber onde eu vou encontrar mais sobre o que elas falaram, mais sobre elas. Então, se vocês puderem deixar aqui, ter algum meio de contato que é melhor para alguém conversar com vocês, tirar alguma dúvida, ou material. A Andressa faz muito material, tá lá no LinkedIn dela, mas se vocês tiverem algum lugar específico que quiserem compartilhar, Vocês podem me achar nas redes sociais por @líderdiversa, falando mais sobre liderança e diversidade lá. Também tanto no LinkedIn, podem procurar Samira Tavares. Se não conseguirem, em último caso, me mandem e-mail lá pela K21, é só botar o meu primeiro nome, @k21.com.br. Se não achar esse e-mail, fala pra alguém, que alguém me conhece no mundo, eu tenho certeza, porque eu sou muito extrovertida e todo mundo me conhece. Bom, vou deixar os links aqui de contato também pra mim, deixar o link dos slides, né? Mas tem um ponto que eu queria fazer um convite. Se você gostou desse assunto, se você olhou pra esses slides e falou, essa mensagem tem que chegar na minha empresa, a gente teria o maior prazer de repetir essa palestra em outros lugares. Então, conta pra gente aí, chama a gente pra conversar também, porque vai ser muito, muito bom. Eu vou deixar os contatos também, Andressa Chiara no LinkedIn, no TikTok é The Strategy Coach, e vocês podem entrar em contato comigo, geralmente no LinkedIn é super fácil, só me mandar uma mensagem, se vocês quiserem mais material, tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre como levar o material para sua empresa, só entrar em contato e a gente se fala, gente. E é isso, galera. Obrigada. Vamos colocar para vocês todas essas informações na descrição e compartilhar na comunidade. E é isso. Mais uma vez, obrigada, maravilhosas. Muito feliz de poder ter assistido essa palestra e estar aqui com vocês. Valeu. Valeu. Beijo, gente. Até mais. Fala, gente! Deia novamente na área, trazendo mais conteúdos do que tá rolando aqui no SG Rio. Tô aqui com a Ká. Ká participou do processo do Academy. E aí eu vou pedir pra você contar pra gente, primeiro se apresentar, Ká, e depois contar o que foi esse processo. Quais foram os aprendizados? Boa, meu nome é Carla Renault, eu trabalhei como Product Manager aqui no Academy e a gente veio pro Rio de Janeiro para produzir um produto aqui no Scrum Hill para mostrar como que funciona o Academy, que é um produto super maduro da K21, e a gente usou um método que chama Evidence. E nesse método a gente roda sprints que duram um dia, então todo o processo de sprint, do sprint, com as principais cerimônias do Scrum, a gente roda em um dia. Muito bom. E como que foi esse processo? O que vocês queriam concluir ao final desses 5 dias? E quais foram os principais aprendizados? Boa. Antes de a gente chegar aqui no Rio de Janeiro, a gente fez o processo de discovery, então a gente conversou com pessoas que amam comunidades, então a gente conversou com mulheres agilistas, a gente conversou com o Fusca, que é uma super referência em ágil também, falamos com o Instituto Semear, além de passar um formulário para algumas pessoas da comunidade que estavam ou não inscritas aqui no Scrum Hill, e a gente identificou que tinha uma vontade muito grande de pessoas que gostariam de aprender a partir de trocas individuais, ou seja, mentorias, e também muita gente boa, qualificada, que gostaria de ensinar. Então, com base nessa dor, a gente identificou que uma ótima oportunidade seria conectar as duas pontas, e a gente optou por fazer isso a partir de um app para conectar mentores e mentorados, mulheres e homens, e foi isso que a gente fez aqui nesses 5 dias. Muito bom. Desses 5 dias, consegue trazer pra gente os principais desafios que vocês tiveram para tentar colocar esse app de pé e os aprendizados também? Uma coisa que se falou muito aqui nesse evento é que muito do que a gente faz é sobre pessoas. Então a gente teve desafios na parte de integração do time, porque como a gente sabe, né, apesar da interação online que aconteceu previamente, veio pessoas pro Rio de Janeiro, diversas partes do Brasil, ninguém se conhecia, nunca ninguém tinha trabalhado junto, de todos nós, assim. Tô falando de 11 pessoas que não se conheciam, que
tinha um desafio juntos ali, um objetivo compartilhado. Então, esse foi um desafio. E o outro desafio é a intensidade de fazer tudo isso com todo mundo olhando você o tempo inteiro. Então, muitas vezes, a gente estava fazendo uma retro, então fazendo uma plane, aí juntava um grupinho. Todos os dias a gente rola com clientes que estavam usando o app, então, principalmente para o time de desenvolvimento, não é uma interação muito comum para eles ver o cliente usando, receber feedbacks. Então, esses foram grandes coisas que a gente fez e eu gostei muito de ter feito aqui. Ah, muito bom. E pro pessoal te encontrar, se conectar contigo e tirar mais dúvidas, como que o pessoal faz? E joga no Google Carla Renault, então meu nome é com K, K-A-R-L-A, Renault com dois N's, R-E-N-N-O. Joga meu nome no Google, vai ter minha vida inteira lá, tem conteúdo de produto, tem conteúdo de recolocação profissional, que eu tenho um canal no YouTube que chama Renova Minds. Então lá eu apoio as pessoas a vencerem no mercado de trabalho. Então eu explico sobre currículo, LinkedIn, tenho conteúdos postados em blogs e eu tô sempre no LinkedIn. Então me procure Carla Renault em qualquer rede social, com certeza eu estarei lá disponível para atender. Muito bom, obrigadão pelo seu tempo e um beijo para vocês, gente. Obrigada, Andréia, até breve. Tchau, pessoal, obrigada pela audiência. Fala galera, tudo bem? Ideia aqui na área, terceiro dia do SG Rio, já no finalzinho, e a gente quer trazer para vocês um pouco do que foi o SG Rio, né? E aqui do lado de fora tem vários estandes, tem também o da K21, e saiu uma nova versão do livro do Scrum, certo, Sabag? Com o nosso querido Sabag. Então, primeiro eu vou pedir para ele se apresentar. Sabag, para quem não tá no planeta Terra, quem é você? Bom, eu sou Rafael Sabag, eu sou um dos fundadores da K21, trabalho com agilidade já há mais de 15 anos, né? Muito tempo nessa estrada. Hoje eu moro em Madrid com a minha família, a gente toca os negócios da K21 na Europa. E é isso, eu tenho esse livro de Scrum. A gente publicou uma primeira edição em 2013, né? Era uma época em que não tinha outros livros de Scrum em português e eu já dava as aulas, né? Eu sou um CST, um trainer de Scrum, então de Kanban também, vai. E a gente saía da aula podendo oferecer os slides para os alunos. E eu queria deixar mais alguma coisa. Então a ideia do livro começou aí, depois virou um livro mesmo, a gente publicou uma primeira edição. Em 2017 fizemos uma edição atualizada, já com os aprendizados aí de 4 anos, né? E agora saiu na verdade no comecinho do ano passado, essa nova edição, que ficou um pouquinho grande demais, sabia? A editora quase me matou quando descobriu que estava com mais de 500 páginas do livro. Mas é um livro, e eu até estava falando com uma pessoa que comprou o livro, estava começando na agilidade, por onde eu começo, o que eu faço, né? E ali a gente tem muito no começo do livro os porquês do Scrum, né? E é sempre importante a gente se perguntar o porquê de usar uma ferramenta, ou de usar uma ideia, ou de usar uma prática. É sempre por aí que a gente começa. E aí eu falei para ele, olha, começa ali, começa pelos porquês, começa entendendo para que isso serve, em que isso pode te ajudar. E aí você entra em saber o como, né? E o livro ele vai assim. Eu acrescentei nesse livro aí os aprendizados desses anos a mais. E é interessante porque, comparando com a primeira edição, parte dos aprendizados também são releituras de coisas que a gente já fazia. Ou seja, agora a gente pensa um pouquinho diferente. Então tem que refletir esse um pouquinho diferente. Ou talvez até algumas coisas que pareciam verdades absolutas. É assim que a gente faz, né? Esse é o jeito certo de fazer. O que é complicado dizer com o Scrum, que na verdade é um framework, né? Ou seja, ele aceita muita coisa que seja compatível com a estrutura que ele oferece. E dessas certezas vieram alternativas, né? Vieram possibilidades de aplicação em outros contextos, né? Então, eu acho que o livro abre para isso também. E uma coisa que eu me diverti fazendo, porque eu gosto desse tipo de coisa, é trazer pequenas porções, pequenas pílulas aí de história do Scrum. História no seguinte sentido, por exemplo, a quantidade, exemplo bobo, tá? A quantidade de pessoas no time. Isso foi mudando ao longo do tempo, né? Como mudou, por que mudou, né? Qual foi o aprendizado que levou a gente mudar isso, né? Ou, sei lá, um artefato novo que entrou, uma coisa diferente que, né? Então eu fui trazendo aí essas mudanças. E além disso, historinhas mesmo, curiosidades de coisas que aconteceram, né, nessa história. E eu acho que isso enriquece o conhecimento que a gente tem da coisa. Traz uma visão mais completa, mais tridimensional.
né? Fica aquela coisa menos dogmática. Você, puxa, já foi assim, agora tá assim, pode ser diferente no futuro, não é? Mostra uma ideia de evolução. Na verdade, métodos ágeis é sobre evolução. Então, se a gente fica muito preso a determinadas regras e não entende que elas mudam com o contexto, né? Que a gente tem que, na verdade, melhorar a forma que a gente trabalha, né? E o resto é tudo meio, o resto é tudo uma forma de ajudar a gente a fazer isso. Ah, muito bom. Fiquei super curiosa para ler. E onde que o pessoal encontra esse livro? Olha, tem no site da editora, tá? Que é a Casa do Pod. Vocês podem comprar diretamente lá. Né? Tem a edição digital e a edição em papel. Tem na Amazon também. Você encontra na Amazon, eu não sei, mas tinha algumas livrarias também que você conseguia online encontrar. Mas é isso, o nome do livro é Scrum, Gestão Ágil para Produtos de Sucesso. Até foi uma mudançazinha que eu fiz nesse livro que eu não estava escondendo aqui, tá? Porque lá na edição lá atrás a gente falava projetos de sucesso. E o foco do Scrum é muito mais em produtos. O nosso foco hoje está muito mais em produtos. Então eu fiz essa pequena modificação no nome, que eu acho que é mais adequada. Então, procurando, é um livro de capa preta, ou de branca. A branca era a edição anterior, então cuidado para eu não comprar a edição anterior. Tá bom? Mas é isso, é fácil de encontrar. Muito bom. E para quem quer se conectar com você, te conhecer um pouco melhor, trocar uma ideia sobre o livro, como que faz? Olha, talvez o jeito mais fácil seja me adicionar no LinkedIn, só buscar Rafael Sabag, S-A-B-B-A-G-H, que é complicadinho, mas é fácil de achar, e só pedir para adicionar que eu adiciono, é fácil me encontrar. Muito bom, muito obrigada. Obrigado. Beijo, gente, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.